o nosso estudo dessa manhã. Para a gente começar, vou fazer a leitura de uma página do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, e ela nos diz assim: mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários pode estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, que nos permite realizar esse trabalho, esse estudo da doutrina espírita, usando as ferramentas que nos foram permitidas muito pelo lado da ciência, comprovando a veracidade de tudo aquilo que os espíritos nos informam. Nos dê a luz para clarear o nosso entendimento e que consigamos fazer dessa manhã um grande aprendizado. Nos guia, nos orienta nesse momento. Graças a Deus. Bom, no nosso último encontro, nós começamos com essa frase aqui, né? A introdução, né, desse texto da Joana, e nós desenvolvemos um pouco a ideia da psique e do inconsciente, né? Só que não se preocupem se não teve um entendimento, porque a gente vai falar muito de inconsciente, né? À medida que esse estudo for avançando, a gente vai falar muito mais do inconsciente. E a Joana dedica capítulos inteiros na sua obra para tratar do inconsciente. Na obra Em Busca da Verdade, que a gente vai estudar, se Deus quiser, nós vamos estudar essa obra, né? Ela vai falar da necessidade dessa interação do inconsciente e apresenta recursos que a doutrina espírita oferece para que a gente possa penetrar nesse inconsciente profundo a fim de tratar daquelas impressões infelizes que ficaram registradas. Então ela vai dizer para a gente isso. É primordial para a saúde o ser consciente adentrar nos arquivos do inconsciente, equipado de entendimento e valor moral, auto-enfrentando-se, não permitindo o surgimento de conflitos pelo fato de descobrir-se como realmente é, e não conforme se pensa ou se projeta para o mundo exterior. Então, quando ela fala de entender, o que é entendimento? É o conhecimento. Conhecimento de quê? Das coisas do mundo. Então, a gente viu que Jung, ele procurou buscar nos símbolos, procurou buscar nos mitos, nas religiões, procurou buscar em todos os lugares esse entendimento. Mas o entendimento só não é suficiente. O que a Joana fala? Valor moral. Então, à medida que nós nos estudemos o Evangelho, colocamos ele em prática, nós vamos, né, crescendo nesse valor moral, que vai nos dar condição de enfrentar tudo aquilo que a gente não quer enfrentar. Nossas dores, nossos sofrimentos, nos buscando entender como nós verdadeiramente somos e não como a gente pensa que é. Que esse é o grande problema, né? A gente pensa que é uma coisa, a gente pensa que é ótimo, maravilhoso, porque é espírita, né? Só porque é espírita, e aí quando vem as dificuldades, quando vem as adversidades, a gente tomba, porque não somos nós verdadeiramente, né? E essa viagem vai nos permitir
entrar nesse mundo de nós mesmos para acessarmos não apenas as forças primitivas, mas angelicais, né? O que tem dentro, no inconsciente, a gente sempre imagina, e aí de novo, relembrar um pouquinho semana passada. Freud dizia que o inconsciente é todo o lixo que a gente não quer lidar. Jung já pensa diferente. No inconsciente tem coisas boas, mas também tem aquilo que a gente precisa resolver. Lembra? O equilíbrio. Né? E é esse equilíbrio entre o meu lado do anjinho e o lado do diabinho, né? É a busca e o entendimento desse equilíbrio que vai fazer com que a gente consiga nos libertar desse sofrimento, de tudo aí, tudo aquilo que nos incomoda. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que aquilo que se fala de autodescobrimento, que na casa espírita fala, transformação moral, quando fala de, como é que é o outro termo? Reforma íntima, é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Quando a gente tem esse conceito, né, quando a gente pega o conceito da psicologia analítica, a gente percebe que esse autodescobrimento, essa transformação moral, ela é muito maior do que a gente é capaz. E a gente não tem como fugir, a gente não pode fugir dessa tarefa, né? Porque esse encontro com o inconsciente é o encontro conosco mesmo. Hã? Não, ele é um processo. Não é de repente, é um processo. A gente vai galgando, vai cada vez mais compreendendo isso. Então vamos lá. Oi? Espera um pouquinho. Às vezes o computador mesmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não, está conseguindo. Ai, ai. Não foi possível conectar-se a essa rede.
Há um acolhimento. Dá um apoio, não, né? Dá um apoiozinho, não. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Voltou, Carol? Então, Joana coloca para a gente, não se permitindo derivativos nem adiantamento, nem adiamentos. Aí ele está falando de Jesus, tá? Ele enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sobre a qual muito se ocultava, né? Esse trabalho é o trabalho que os psicólogos, psicanalistas fazem no dia de hoje, né? Descobrir o que é que o indivíduo guarda no seu inconsciente e que interfere na sua vida, né? Então, esse é o objetivo da terapia, né? Qual é a diferença? É que Jesus não precisava que as pessoas falassem, né? Ele conseguia penetrar, né, no inconsciente de cada um pelo pensamento, né? E os psicólogos, psicanalistas, depende que o paciente fale, né? É por isso que Freud vai dizer que a psicanálise é a cura pela fala, né? Que a partir do momento que o paciente está ali falando, né, ele vai estar colocando para fora quem ele é, né? E naquelas frases, naquelas palavras, naquilo que está sendo dito, vai vir o abandono, vai vir a ausência, vai vir a falta de amor, vai vir a agressão, a indiferença. E a maneira como a gente lida com a vida mostra essa reação perante tudo que a gente passa, né? Então, no processo terapêutico, vai ocorrer o enfrentamento dessas questões com a sabedoria. E na fala é que o analista vai entender quem é aquela pessoa, não é o que ela fala. Ela pode chegar e dizer assim: eu não tenho problema nenhum, né? O analista adora quando chega alguém e diz assim: o que você veio fazer terapia? Ah, não sei, eu não tenho problema. Espera um instantinho. Espera aí. Bem do mal, né? Pode falar. Não, Eu é que eu vi estou falando aqui que Jesus, o bem ou o mal, fazia essa pergunta. Quando ele falava: o que queres que eu faça? Exatamente. Jesus fazia isso. O que queres que eu faça? Né? E o analista, ele vai, assim, à medida que ele vai colocando, ele vai falando, né? E aí o paciente vai respondendo, ou assim, aquele papo muito, né? Parece que não vai levar a lugar nenhum, mas ali naquele contexto você vai percebendo quem é aquela pessoa que está ali, né? E não o que ele quer mostrar, porque ele vai mostrar assim, fala assim: eu sou ótimo, sou bom, maravilhoso. Mas aí quando começa a fazer os questionamentos, aí na conversa, nas palavras. Então Freud tem dois livros, tem um livro muito interessante onde ele fala do ato falho. Ele fala do xiste, que é aquela piadinha, né? E do ato falho. Que ele fala que no xiste e no ato falho você descobre quem é a pessoa. Então, nas brincadeiras que faz, eu estou só brincando. Não, na brincadeira você diz quem você é. E às vezes você troca um nome, você faz alguma coisa que não.
que é o que eles chamam de ato falho, a pessoa diz, "Ih, nem sei por que eu estou fazendo isso", também é um indicativo desse processo do inconsciente, que é o inconsciente que está falando. Né? E o que é que Joana vai chamar de personalidades psicopatológicas? Se a gente pegar a ideia de Jung, a gente vai dizer que é o adoecimento da persona. O que é persona? Né? Não vamos entrar muito em detalhe, porque a gente vai estudar isso mais à frente. A persona é o seguinte: são faces que eu apresento perante determinados grupos sociais. Então, até tem um vídeo do Jung, uma entrevista do Jung, que ele fala, quando ele pergunta para ele o que é persona, e aí ele fala assim: você vai marcar consulta com o médico, tá? Aí você vai na clínica ou vai no hospital. Quando você entra na sala, o que você espera encontrar? Um homem, uma mulher, um jaleco branco, né? Um posudo, sentado na cadeira, né? Para te ouvir. Se você entra numa sala e vê alguém, né, com camisa de banda de rock, com som alto, né? O ambiente todo, vamos dizer assim, com fotos espalhadas, mas nada relativo à medicina, você vai dizer assim: que médico é esse? Então, essa imagem da persona, ela foi descaracterizada. Então, você não acredita que aquela pessoa é um médico, porque ele não está trajado daquela forma. Né? Então, quais são as personas que a gente tem? A de pai e mãe, a de filho e filha, a de estudante, a de espírita. Então, isso são personas que a gente vai utilizar na nossa vida. E não está errado ter as personas, porque nesse momento que a gente vive, né, e aí nesse momento que eu digo assim, momento como espíritos no mundo de provas e expiações, nós sofremos muitas agressões. Né? Então, a persona é uma forma de eu fazer um controle, né, para eu me cuidar, né? Evitar que eu sofra determinado tipo de agressão. Então, a persona ela tem que existir. Vai chegar um momento que eu não preciso mais. Vai chegar um momento onde eu não vou precisar mais ter a persona. Né? Mas hoje ela é necessária. Qual é o problema? O problema não é ter a persona, mas quando essa persona ela se incorpora no ego, no meu consciente, como se eu fosse sempre assim. Então, para dar um exemplo de como é que é esse processo psicopatológico, né? Imagina um policial, né? Que na rua ou em casa ele age da mesma forma. Né? Então ele está na rua, e aí uma vez eu atendi um policial, ele falava assim: eu não vou chegar por uma pessoa que eu abordo na rua com flor na mão. Ele tem que ter uma postura, né, que imponha a sua autoridade. Qual é o problema? Se ele chega em casa e ele usa a mesma postura, ele vai agir de uma forma tão natural que ele não percebe que ele está agindo dessa forma. Isso, de maneira interessante. Eu não posso dizer a dia fazer uso do meu espírito, a fala, né? É a persona. Eu me visto de cada maneira por causa da persona. Um minutinho só. É que esse computador também tinha que ser da casa. Não, esse é meu. Né? Então é isso. Então, assim, se fosse só a roupa que eu vestisse, estava tudo bem. Mas o problema não é só a roupa. Né? O problema é a atitude que acaba sendo incorporada. Então, isso acaba sendo uma coisa meio doentia. Né? E essa tomada de consciência desse fato, ela pode demorar. Né? Lembrando que essas atitudes elas estão ligadas a nós mesmos
e não ao outro. Não é como o outro me enxerga, mas como eu me enxergo. E essa, essa percepção ela pode levar um tempo, né? E Jesus ainda tinha um outro fator a seu favor, que era a sua ascendência moral, né? Então, inevitavelmente, aquele espírito que estivesse próximo dele, ele ia se submeter a essa ascendência moral, né? Tem uma história interessante do Bezerra de Menezes. Eles precisavam de espíritos mais endurecidos para fazer um determinado trabalho. E aí as pessoas perguntaram, mas como é que a gente vai falar com eles? Aí Bezerra foi lá, conversou. E esses espíritos foram e fizeram o que precisava ser feito. E aí perguntaram para o Bezerra, mas como você conseguiu? Eu falei assim, não, como? Perguntaram, um perguntou, mas como é que ele conseguiu? Porque ele constrangeu eles a fazerem bem. Por que ele constrangeu? Por conta da ascendência moral. Então a gente percebe, né, se a gente olhar as obras, o Lentulus, ele, quando se encontra com Jesus, ele chora e cai de joelhos. Mas ele segue orgulhoso, né? E leva um tempo para se transformar. Zaqueu só precisou de um olhar. Então a gente percebe que esse tempo ele varia de figura para figura, de espírito para espírito, né? E cada um que procurasse Jesus, ele ia apontar o que estava no coração. Jesus sabia qual era a carência de cada um ali, né? E aí a gente pode parar para pensar, quais são as nossas carências? Todos nós sofremos na infância um tipo de trauma. E vamos dizer que esse sofrimento, ele é, de certa forma, inevitável. Nós vamos passar por traumas. Por quê? Porque os nossos pais, parentes, professores, todos esses que naquela época para nós eram adultos, eles também tinham a sua própria bagagem emocional. O problema não é o trauma em si, mas como o indivíduo é acolhido naquele momento. Isso é que vai fazer a diferença, né? Então, às vezes, por exemplo, uma história que me contaram, né? Era um pai que estava com uma série de problemas no trabalho, estava com uma série de dificuldades, né? Dificuldade com o chefe, dificuldade com a tarefa, trânsito complicado para chegar em casa. E aí ele chega, né, imagina o estado que se chega em casa, né? Quem trabalha, mora longe, sabe como é que... Aí chega o filho, chega assim, pai, eu não consigo resolver esse problema de matemática. Aí o pai diz assim, você é burro? Pô, isso aqui é a coisa mais simples que tem, você não sabe fazer? E aí grita. Mas o que ele está fazendo? Ele está gritando com a criança? Não, ele está descarregando toda uma série de frustrações que ele tem, né? E aí como é que fica a criança nesse momento? O que se cabe a fazer? Chegar depois e falar, meu filho, me desculpa, eu não devia ter gritado dessa forma, mas eu estou com uma série de problemas e eu sei que eu não podia descarregar isso em cima de você. Pronto, acolheu. A criança vai entender naquele momento. Mas o que acontece? Muitos pais não fazem isso. Os pais acham assim, ele que se vire para entender. E essa situação vai acabar criando traumas, né? Então, se você ficar repetindo constantemente para a criança, você não entende nada, você é burro, a criança vai crescer entendendo que é burra, entendendo que não serve para nada, não adianta porque não vai aprender mesmo. Pronto, aí você já cria uma situação. Vai depender de uma série de circunstâncias. Vai depender se o pai vai conseguir trabalhar o suficiente para resgatar essa confiança. Porque pode ser um momento. No momento, está tudo bem ser no momento. Aí a criança vai perceber, pô, meu pai não está... Tem dias que meu pai não está legal, mas tem outros que ele está bem. O problema é quando isso é uma coisa constante. Então tem um psicanalista inglês, e é outro que eu vou mergulhar na obra dele, ele chama John Bowlby, e ele trata de uma coisa chamada teoria do apego, né? Que ele vai falar dos animais, né? Mas
e aí nós somos animais também, né? Então serve para a gente. Existem algumas categorias dessa relação da criança com o adulto, né? Então, qual é que é ideal? É incentivar quando der, aplaudir quando deve, incentivar quando deve, ser enérgico quando deve. Essa é a ideal. Mas o que acontece? Tem aqueles que o garoto tira 2 na prova, ou tira 10, é a mesma coisa. Então ele pensa assim: o que é bom? É tirar 12 ou tirar 10? Eu não sei, a reação é a mesma. Tem outro que é sempre criticado, então nunca nada está bom. E aí, eu não vou lembrar de todas, mas o que acontece? Você vai criando, aí você vai criando essas ideias que estão no consciente? Não, estão no inconsciente. Né? Tem uma história que eu vi uma vez na internet muito interessante. Falava de um empresário, né, que acordava cedo, né, ele acordava cedo para ir para trabalhar. Aí ele preparava o café para a esposa, porque ele acordava mais cedo, depois a esposa levantava, ia levantar o filho, que ele precisava ir para a escola. Aí todos tomavam o café da manhã juntos. Né? Aí a esposa ia levar o filho na escola e ele ia para o trabalho. Quando ele chegava na empresa, ele era um dos diretores da empresa, ele cumprimentava todo mundo que estava ali no prédio. Chegava para a pessoa que estava varrendo o chão, pelo nome. Como é que você está? Ah, tudo bem? E a família, como é que está? Ele sabia a família, sabia o nome da esposa. Chegava na recepção, conversava com a recepcionista, conversava com todo mundo. Aí ele ia para a sala dele, aí a secretária chegava e falava assim: doutor, eu tenho uma palestra numa escola hoje, agora de manhã. Ah, tá ótimo, não sei o quê, prepara meu carro que a gente vai para a escola. Aí chegou na escola, né? Aí ele falando da questão de empreendedorismo, etc., falando tudo. Aí uma criança pergunta para ele assim: o que te fez ser essa pessoa? Aí os olhos deles enchem de lágrimas e ele diz assim: o meu pai foi o exemplo. Nessa mesma hora, do outro lado da cidade, tinha um homem que ele estava com a cara na sarjeta, né? Estava lá largado no meio da rua. Aí chega uma pessoa, pega ele: cara, você não pode ficar assim. Você é um excelente mecânico, mas o álcool está acabando com você. Você não pode ficar. Aí pegou, levou ele, levou até em casa, né? Ajudou ele, né? E ele morava num barraco, uma coisa deprimente, num lugar deprimente. Por que você faz isso? Você é um excelente profissional, você podia estar ganhando muito dinheiro, você podia ter a sua oficina. Aí ele vira e fala assim: a culpa é do meu pai. E o mais interessante dessa história é que esses dois são irmãos. E aí percebe, um diz assim: meu pai é o exemplo. Exemplo de quê? Do que eu não devo fazer. Porque o pai era alcoólatra e batia na esposa. Então ele decide, não. O pai é aquele exemplo que ele não quer ter. O outro não consegue fugir daquela característica. Então ele acaba seguindo o modelo do pai. E a gente muitas vezes faz isso. Né? Se a gente olhar e parar a nossa vida, quem são os meus exemplos? Quem são aqueles que fizeram para mim o que eles representam na minha vida? E é isso. Por que eles agiram de forma diferente? Né? O primeiro vai entender que aquele tipo de vida ele não quer para ele. E vai fazer tudo para não repetir aquele padrão. O outro vai fugir da responsabilidade pessoal, culpando o pai e a sociedade pela sua condição. E a doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos vivendo experiências diferentes. E nascemos muitas vezes na mesma família como uma forma de resgate das faltas cometidas, para aprender a ter tolerância, aceitação e amor. E Joana vai nos falar da sombra projetada, onde nós nos ocultamos. O que é sombra projetada? Quando a gente estuda desenho técnico, né, a sombra projetada é quando um objeto é iluminado e projeta uma sombra. Né?
Então, a sombra projetada está aqui. Tá? Joana, por que ela fala da sombra projetada? Porque a gente vai ter, né, na esfera ali a religião, a ciência, por exemplo, e na parte escura a gente vai ter os nossos preconceitos. Né? Então eu uso a religião, eu uso a política, eu uso a ciência, para citar alguns exemplos. Eu vou manifestar o racismo que há em mim quando eu apoio textos ditos científicos afirmando a superioridade de um grupo étnico sobre o outro. Quem já ouviu falar em frenologia? Vocês já perceberam que no Livro dos Espíritos, todo o Livro dos Espíritos, não importa a editora, no final do livro tem uma nota explicativa? Já leram essa nota explicativa? Já tiveram a curiosidade de ler essa nota explicativa? Por quê? O que é frenologia? Frenologia era uma ciência que existia na época de Kardec, que entendia que pelo o tamanho do crânio identificava se o indivíduo ele era mais inteligente ou não. Então, os espíritos, em momento algum, eles vão dar essas respostas. Se vocês olharem o Livro dos Espíritos, mas alguns comentários de Kardec vão soar racistas. Mas por que soa racista? Porque Kardec se apoia em textos científicos válidos naquele momento. Mas ele mesmo que ele faça referência a esses textos, ele não concorda muito, porque os espíritos estão dizendo algo diferente. O que eles vão dizer? Quando pergunta assim sobre a diferença, ele vai dizer assim, não são todos o mesmo corpo? Não tem todos os mesmos ossos, o mesmo sangue? Então é a mesma raça. Né? E aí, fazendo um exemplo, assim, não tem um cachorro que é o pastor alemão, tem o vira-lata, não é tudo cachorro? Qual a diferença? Por que nós temos que ser diferentes? E aí Kardec, assim, não deu tanta sorte, vamos colocar dessa ponta, porque o livro A Origem das Espécies de Darwin foi publicado em 1859. E esse livro, A Origem das Espécies, ele derruba todas essas teses. Ele bota por terra todas essas ideias de diferenças. Né? Então, acho que agora que vocês vão chegar em casa, vão pegar a primeira coisa que vocês vão ler vai ser essa nota. Mas a nota vai falando sobre isso. Né? Vai trazendo esse contexto. Não digo assim, não deixem a doutrina espírita dizendo assim, Kardec é racista, como é que pode? Não, mas ele tem que entender o momento. Né? O que a sociedade, o que a ciência daquela época estava propondo. Hã? Não, depois não, isso é um dever de casa. Vou deixar para vocês lerem em casa, né? Presta atenção, Marcelo. É interessante, eu estou lendo Homo Sapiens, agora, nesse momento, Homo Sapiens. Uhum. E logo no primeiro capítulo ele fala exatamente da evolução, quando ele compara um chimpanzé que tem 650 centímetros cúbicos de cérebro para o homem sapiens, o homem sábio, né? Que tinha 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos de massa encefálica, né? Isso não tem um bom senso, ou seja, nós que estaríamos chegando no planeta precisaríamos de um chassi que comportasse um nível intelectual para o nosso desenvolvimento? Exatamente. Né? E isso, quando a gente estuda, pega algumas obras, não tem muita coisa que fale sobre isso. Mas eu achei interessante, plausível, não vou dizer que seja verdade. Fala um pouco. Fala. O que acontece? Tem uma outra obra que vai falar das experiências que são feitas no plano, no plano espiritual, os laboratórios criados no plano espiritual para fazer essa adaptação.
né? Então, vem os vários tipos que vão surgir em determinados pontos do planeta, que vão ser o modelo para esse ser que está vindo. Então, o que eu argumento é exatamente isso. Kardec, por intuição da espiritualidade, começa a entender que tem que haver um nível de diferença do gênero, que nós somos do gênero do chimpanzé. Então, tem que haver uma diferença nesse chassi que estava sendo preparado para que recebesse exatamente nós, como espíritos, como almas. Aí eu acho que ele não é assim, a palavra que você usou foi, a gente poderia entender que Kardec foi Racista? racista, mas ele entendia que na ciência, para haver o acoplamento, teria que ter também o quê? Um gênero de capacidade diferente para o desenvolvimento. Eu sempre chamo chassi, né? Esse chassi daqui, igual o Volks. Você pega o chassi do Volks, hoje vê um carro todo informatizado, que diferença tem? Mas para quê? Para que esse carro tenha toda essa característica, né? Eletrônica que nós usamos. Faz sentido? Faz sentido. Mas, enfim, esse é um tema muito complexo, é um tema muito que às vezes suscita muitas dúvidas, né? E eu vou expressar misoginia quando eu uso a religião para inferiorizar a mulher, né? Peraí. Fala, peraí, eu não estou ouvindo aqui, peraí. Pode falar, Adriana. Madeira. Está me ouvindo bem? Você está ouvindo aí? Então repete depois. É só para comentar que essa questão do racismo de Kardec é um dos argumentos que os críticos do espiritismo utilizam para atacar a doutrina, né? Porque existe um texto na Revista Espírita de abril de 1862, exatamente que Kardec argumenta isso, usando a frenologia, para argumentar que a raça branca, né, seria superior em função dessa crença que ele tinha da ciência da época. E aí a gente precisa entender que Kardec foi um homem do seu tempo, né? Então ele estava muito embasado na ciência da época, no que se acreditava na época, né? Por isso que ele faz um comentário brilhante, que se depois a ciência comprovasse que o que ele tinha escrito não era verdadeiro, que a gente ficasse com a ciência. Por causa disso, né? Ele tinha essa consciência que podia mudar depois. Exatamente. Então, então, é exatamente por isso que ele sempre falava isso, né? Perfeito comentário do Adriano, né? Se a ciência mudar, siga a ciência, né? Então, quando a gente vê, né, o episódio da mulher adúltera, que ele é um grande exemplo desse processo da sombra projetada, né? O que acontece? Todas aquelas... A história, né? E aí esqueci o nome dela. Amélia Rodrigues vai desenvolver essa história no livro Primícias do Reino, né? Que Jesus se abaixa, ele vai escrever na areia, e as pessoas lá gritando para a mulher ser apedrejada. O que acontece? Jesus escreve os vícios morais de cada um daqueles que estava ali. Então, quando a pessoa olha na areia e vê o seu vício ali, ele meio que acorda, né? Por isso é que Jesus diz: aquele que dentre vós está livre do pecado, atire a primeira pedra. E os velhos saíram primeiro porque são eles que eles encontraram muito mais, né? Fechou o bingo, né? Fechou o bingo dos vícios morais, né? Então, o que acontece? Vamos entrar um pouquinho na parte da psicologia. Meu Deus, vai ser muito complicado, mas vamos lá.
Quando uma pessoa ela tem, vamos dizer assim, um desejo, a gente já estudou id, ego, superego. O id é o inconsciente, né? Às vezes a pessoa tem um desejo de um relacionamento homoafetivo, né? Tem aquela coisa, ele sente atração por pessoa do mesmo sexo. Só que ele está numa família ou num grupo religioso que diz que isso é abominação. Então, você vê aí um conflito entre o que ele sente e o que é imposto para ele. E ele vai crescer com esse sentimento. Então, ele vai arrumar alguém do sexo oposto para agradar os pais, para agradar a igreja. E aí, quando ele está na rua andando e vê um casal homoafetivo de mão dada, aí bate a dor nele. A dor de que eu poderia ser feliz e não sou, como aquele casal que está indo ali. E aí o que ele faz? Ele usa da argumentação da igreja, usa da violência. Para quê? Para machucar os dois? Não, para machucar a dor que ele está sentindo. Para aplacar a dor que ele está sentindo. Então, todo aquele que é muito moralista, todo aquele que é muito... Ele é muito no extremo, ele tem uma descompensação, que é isso que Jung vai falar, do equilíbrio. Então, se alguém é moralista demais, ele tem dentro dele alguma coisa que faz uma compensação. Porque o certo é que nós tenhamos o mesmo nível, o mesmo estado. Isso você quer dizer que é uma forma de expressão. Ele expressar através disso tudo. O que ele está... Você deu um exemplo do casal. Uhum. E ele olha de uma outra maneira. Isso não é uma forma, esse olhar não é uma forma de expressão, vamos falar, essa violência. A violência é uma maneira de aplacar a dor. Ele mesmo no casal. Então, aí vem a projeção. Ele projeta no casal aquela dor que ele está sentindo. Então, como é que eu aplaco aquela dor? Agredindo. O casal. Esse é o caso da mulher adúltera. Então, o adúltero, aquele que é adúltero e se reconhece adúltero, ele vai com mais violência contra a mulher, por quê? Porque ele quer atacar aquela falha que ele tem do descumprimento do mandamento da lei. Mas ele também não está se violentando também com isso tudo? Quando você projeta, você não se violenta. Você transfere a dor que você está sentindo para outra coisa. Naquele momento, vai aplacar a dor. Naquele momento, aplaca. E depois, a dor vai voltar. Né? Então, tem situações como essa. Tem situações, por exemplo, quando a pessoa se entrega à bebida, se entrega às drogas, se entrega a todos esses vícios, às compulsões. Por quê? Para aliviar uma dor. A violência também é um exemplo de aplacar essa dor. Então, às vezes, por exemplo, não digo todos, mas aqueles que usam as artes marciais para agredir na rua, também tem muito essa coisa de aplacar uma dor que está sentindo. Né? E, além disso, né, Jesus ele não era condescendente com as imperfeições alheias. Né? Ele não passava a mão na cabeça de ninguém, né? E nem deixava as situações para depois. E é fácil observar é fácil observar isso nas histórias que são relatadas no Evangelho. E aí, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Moral Estranha, né, é um apanhado dessas histórias. Tá? Tudo bem até aqui? Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas condições que ele lograva com facilidade há 2000 anos atrás. O que nós observamos é que, depois de anos de estudo,
anos de experimentações, de desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, nós estamos começando a obter os mesmos resultados que Jesus tinha 2000 anos atrás. Né? Qual é a diferença? É como se aborda. Né? É essa abordagem. A psicanálise vai falar de defesa do ego, né? Dos mecanismos de defesa do ego, como a projeção, por exemplo, né? Que nós acabamos de falar aqui. Como é que Jesus conta quando ele fala da história do argueiro e da trave? Jesus fala assim: cuida primeiro de tirar a palha do teu olho para depois cuidar, cuida primeiro de tirar a trave que está no teu olho para depois você cuidar da palha que está no olho do teu irmão. Olha que interessante. Como é que é essa projeção? Eu tenho uma trave no meu olho que me causa dor. Quando eu enxergo alguma coisa no olho do outro, eu quero cuidar dele. Por que eu não quero? Porque é mais fácil cuidar do outro do que de mim mesmo. Né? As ciências psicológicas, elas buscam maneiras de lidar com a ansiedade. Né? A ansiedade virou uma epidemia. Os últimos dados da Organização Pan-Americana de Saúde vão dizer que quase 10% da população brasileira sofre de algum transtorno de ansiedade. Né? E aí Jesus chegava e falava assim: a cada dia bate seu mal. Como uma explicação para lidar com a questão da ansiedade. Né? Por que eu vou me preocupar com amanhã? Né? Ele traz um texto belíssimo quando ele fala assim: você se preocupa em comer e beber, né? Todo mundo faz isso. Os pássaros não ficam sem alimento, né? Deus vai dar as condições para que eles possam se alimentar. Mas qual é a diferença? O pássaro vai buscar o alimento. Ele não fica parado esperando que aquele alimento chegue até ele. Ele vai atrás. E o que nós fazemos? Nós ficamos parados esperando que as coisas caiam do céu. Por que ele... Mas por quê? Por que ele invade? Porque tira o espaço dele. Então, tem áreas nos Estados Unidos que está acontecendo isso. Os animais, os ursos estão invadindo as casas. Por que estão invadindo as casas? Porque o homem tomou o espaço deles. Nós estamos tomando o espaço deles. Então, assim, o que eu vou fazer? Esse é um lugar novo, eu vou entrar ali para ver se eu acho alguma coisa para comer, porque eu não tinha nada para comer. Então, ele vai invadir. Né? É interessante quando a gente fala muito da questão do equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tem uma história que era um parque americano que ele estava abandonado. Né? Então, começaram a entrar nesse parque alguns lobos. Né? E aí o que acontecia? Esses lobos, como tinha muito animal silvestre, muita coisa assim, eles começaram, e esses animais silvestres, eles acabavam destruindo, né, os recursos renováveis daquela mata. Então, quando os lobos entraram ali e começaram a agir como predadores, em 20 anos, 30 anos, o parque voltou a ser toda a exuberância de um parque. De novo, é o equilíbrio. Então a gente pensa assim, é maldade matar o bichinho, mas tudo na natureza se encadeia de alguma forma. É a balança do tempo todo. É sempre, tudo. Quando você estuda a filosofia zen budista, a filosofia chinesa, a filosofia hindu, todas elas são equilíbrio. E é isso que Jung percebeu, equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tudo na nossa vida é equilíbrio. O nosso corpo, as nossas ações, o nosso consciente e inconsciente, tudo tem que ficar em equilíbrio
para que tudo seja saudável, né? A gente vai falar muito disso, e é interessante isso. É sempre equilíbrio. Tudo é equilíbrio, né? Porque quando alguma coisa se diz, quando alguma coisa, a gente vê a questão climática. A questão climática é um exemplo disso, né? Quando toda a questão ela começa a tender para um lado, a própria natureza vai fazer com que ela volte, faça um esforço no sentido contrário para que se estabeleça o equilíbrio. Newton dizia isso, a segunda lei, né? E é o caos. Tudo é um caos. Tudo era o caos. E aí a gente vem equilibrando, a espiritualidade vem equilibrando, né? Para que aquilo seja harmonioso para o que ele espera. E aí, Joana de Ângeles, ela vai citar alguns expoentes nessa área da psicologia, né? Então ela vai trazer aqui Roberto Assagioli, né? Com a psicossíntese, ele desenvolveu a psicossíntese. Ele penetra nas causas das enfermidades, apoiando-se na realidade transpessoal do ser como fator desencadeante das mesmas, né? Então ele nos diz assim, a psicossíntese é um método de desenvolvimento psicológico e de autorrealização para aqueles que se recusam a permanecer escravos de seus próprios fantasmas internos ou das influências externas, e que estão determinados a se tornar mestres em suas próprias vidas. Bonito, né? Jesus falava assim, vós sois deuses. Abraham Maslow, como está no texto da Joana, ele desenvolve a chamada psicologia humanista, voltada mais à essência do indivíduo do que ao corpo em si. Aí ele vai dizer que a natureza interior do homem, até onde podemos conhecê-la, não parece ser intrinsecamente má. É antes neutra ou positivamente boa. O que chamamos de comportamento mau vem a ser, em via de regra, uma reação secundária à frustração dessa natureza intrínseca, né? Então nós somos bons, né? Somos neutros ou somos bons? E Paulo vem diz que nós somos frágeis, não somos perversos. Olha que maravilha. Somos frágeis, pessoal. Né? A questão 120 do Livro dos Espíritos diz assim, o homem precisa passar pela fieira do mal para chegar ao bem. Ele fala, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância, né? E aí Jesus vai chegar para a gente e dizer assim, sede perfeitos, nos convidando a ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí Joana vai falar de Groff. Eu não botei a fotinha dele ali. Relacionando a mente com o cérebro, vai mais além e defronta o ser imortal como agente de inúmeras psicopatologias. Tem aqui. Stanislaw Grof, psiquiatra tcheco, faz pesquisa sobre o chamado estados alterados de consciência. O que é isso? Quem arrisca? Mediunidade. Desenvolveu também a chamada psicologia transpessoal. Grof enfatiza que as outras forças da psicologia dão pouca ênfase à espiritualidade. E aí ele começa a abordar diferentes práticas que ele acreditava serem possíveis de integrar ao estudo da mente humana e produziu pesquisas com pacientes nessas áreas. Então ele vai dizer, ele coloca a espiritualidade como um aspecto legítimo da psique, entendendo que o ser imortal pode ser agente de inúmeras psicopatologias. Então ele vai dizer que as nossas doenças, elas têm origem na mente, né? E aí ele vai dizer, o problema da psicoterapia ocidental é que cada pesquisador fixou a sua atenção em um certo nível de consciência.
generalizou suas descobertas para a totalidade da psique humana. Ele tem a mesma ideia para nós espíritos, seja a mediunidade, ou seja uma... Não, é a parapsicologia que eles chamam. Né? Então, o que é um estado alterado de consciência? É um transe. Né? Mas aí o que acontece nesse transe? Vão ocorrer inúmeros fenômenos. Né? Ele vai tentar isso, né? Quando Jung vai começar a trabalhar, porque Jung já tinha visto isso em 1902. Né? Jung estava imerso, lembrando, ele estava imerso naquele momento da Europa, onde se falava em mesa girante. Tão estudada nessa área, que tem até um outro nome, mas a sugestão que a gente recebe pela nossa mediunidade, dos amigos espirituais, ou não, seria essa relação? Eu não entendi o que... A gente, quando lê, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, a gente vai ver que num dos capítulos ele fala sobre essa sugestão, mas é um nome em francês, eu acho, ou em inglês. E ele fala exatamente dessa questão da mediunidade, né? Quando você consegue abrir a sua consciência para outra dimensão. E aí vem exatamente o que você pensa. Então, esse processo, ele não... ele, de certa forma, não é... Na maioria das pessoas não é consciente. Né? Eles não entendem, vão achar que eu tive uma ideia, eu tive uma... tudo me foi iluminado, mas o que é essa iluminação? Né? Tem uma história de um químico alemão que ele buscava descobrir qual era... como se formava a cadeia do benzeno. E ele tentava de todas as formas e não conseguia chegar na definição, porque não tinha como. Aí, de noite, um sonho, e aí depois eu fui entender o sonho, ele sonha uma cobra mordendo o próprio rabo, que é um símbolo mitológico, é um símbolo da mitologia. Tem um nome... tem um nome em latim para isso, mas é um símbolo mitológico. Aí ele acorda, meu Deus, que sonho esquisito, uma cobra mordendo o próprio rabo. Aí o que ele percebe? Que a cadeia do benzeno ela não é aberta, ela é fechada em si mesma. E aí você vai falar, é o símbolo. É o símbolo. Né? Agora, e aí vamos lá. Eu, você, conseguiríamos descobrir que a cadeia do benzeno é fechada sonhando com uma cobra mordendo o próprio rabo? Por quê? O que nos falta? Conhecimento. Nos falta conhecimento. Então, assim, não quero tirar o ânimo de ninguém, mas algum de nós vai descobrir a cura do câncer, por exemplo? Se a gente não for pesquisador. Então, o pesquisador, aquele que está apoiado, ele vai pegar aquilo que ele sonhou, ou aquela sugestão, e vai aplicar aquela sugestão no seu ambiente de trabalho. Exato. Não estou conseguindo. Não. Continuo tentando. É a perseverança, exatamente. Que traz que os irmãos espirituais vêm e, ó, esse sonho. Agora você quer. Você tem uma... Não sei se vocês lembram disso, mas eu achei... Depois, quando você estuda, você vai fazendo as associações. Quando teve a pesquisa sobre a AIDS, 2 pesquisadores encontraram um remédio ao mesmo tempo. Um francês e um americano. Lembram disso? Então, o que é isso? A espiritualidade jogou a sugestão. Óbvio, não entregar nada de graça. Mas percebe?
de tantos que estavam estudando, aqueles 2 estavam em condições de entender aquilo que a espiritualidade lhes oferecia. Como ela é simples, porque eu não preciso descobrir a cura do câncer. Mas podem vir muitas sugestões quando eu estudo a parábola do bom samaritano. Você está entendendo onde eu quero chegar? É isso. Então eu não preciso complicar só quem tem sugestão. Você tem sugestões a toda hora. Toda hora. E aí você vai pegar essas sugestões e utilizar na sua vida. Essa é a beleza do processo, né? E aqui a gente vai ver Jesus dizendo, né? A tua fé te curou, né? Quando eu entendo, quando eu abarco essa psique. E aí vamos perceber que as ideias dessas pessoas apresentadas por Joana e tantos outros não são estranhas, né? Ela fala também de Melanie Klein, né? Psicanalista que trabalhava a questão da esquizofrenia. Como é que ela trabalhava a esquizofrenia? Com amor. Entendendo que aquelas pessoas necessitavam de amor, necessitavam de atenção, de alguma forma, de um certo cuidado, né? Quando a gente pega... E aí depois eu descobri, fiquei muito feliz com isso, que a doutora Anísio da Silveira, né, um dos maiores nomes do Brasil na área da psiquiatria, ela levou para Jung o trabalho que ela fez com os pacientes na clínica psiquiátrica. Quem viu o filme vai ver o que ela fazia. As pinturas, a música. E aí Jung fica encantado e pega, e ele ganha de presente algumas daquelas pinturas feitas pelos internos. Por quê? Porque Jung já tinha tido uma experiência. Quando ele volta de uma conferência nos Estados Unidos, e ele está muito pensativo a respeito do caminho que ele ia tomar, dão para ele, ou cai na mão dele, a gente sabe que acaso não existe, um livro falando sobre mitologias antigas. Mitologia e histórias da humanidade. E aí ele vai devorando aquele livro porque é o que ele gostava de fazer, arqueologia, ele tinha um carinho por isso. E aí ele começa a acompanhar o caso de uma jovem, um psiquiatra, ele relata que era um lugar aberto, né? Você podia colocar os casos dos pacientes e ele não tinha... E é um psiquiatra que estava acompanhando uma jovem que estava com o início de um surto esquizofrênico. E aí o psiquiatra, ele anexa nesse trabalho os desenhos que aquela mulher fazia. Quando Jung pega os desenhos, ele fica chocado. Por quê? Porque aqueles desenhos que a mulher fazia eram os mesmos que estavam no livro, que eram representações religiosas dos povos antigos. O que é esquizofrenia? É um mergulho profundo. É isso que Jung vai dizer. É um mergulho profundo no inconsciente coletivo da humanidade. É no seu inconsciente coletivo. Quem é a antiguidade do meu inconsciente coletivo? Sou eu mesmo. Então, a esquizofrenia, ela está ligada muito a uma mediunidade completamente desequilibrada. Óbvio que não é só isso, né? Essa mediunidade desequilibrada, esse aprofundamento dos processos obsessivos vão levar à degeneração do cérebro. Tá? Mas, a princípio, a esquizofrenia é esse mergulho profundo. Né? E pesquisadores vão entender, né, que esses casos eles têm que ser tratados com amor. Né? O que se fazia eram cirurgias no cérebro, retirando determinadas áreas. Né? Não, era cirurgia, estava lobotomia. Eles tiravam a área que eles achavam que aquela área era responsável. Então a pessoa virava um zumbi. Né? Virava praticamente um vegetal. Então, esses processos de... Oi? Como naquela coisa, mas não consegue agir porque corta o encaminhamento da ação.
E aí Joana continua. A personalidade marcante de Jesus impressionava, de forma indelével, todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstravam em todos os seus passos, conclamando os ouvintes a conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um. Então Jesus veio nos mostrar que esse amor, buscado pelas diversas técnicas terapêuticas, vem dessa identificação que precisamos ter com Deus. Porque Ele é a grande fonte. E é por isso que Jesus demonstrava essa identificação, nos convidando à conquista da realidade. O que é real? Né? Quando a gente fala assim, a conquista da realidade, tá, beleza. O que é realidade? Né? O que é real? Quando a gente volta lá atrás e vê Platão, né, começa a estudar Platão, ele vai exemplificar essa ideia quando nos apresenta o mundo das formas e o mundo das ideias. Ele vai dizer que o mundo real, né, o mundo real é o mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo espiritual, né? Que é apenas acessível ao nosso intelecto e não aos nossos sentidos, né? É o mundo do conhecimento e da sabedoria. Esse é o mundo real, né? Não é o contato com a matéria que vai fazer com que nós alcancemos essa realidade. Não é o contato com a matéria que vai fazer com que a gente alcance esse reino de Deus, né? Mas como eu conquisto esse reino de Deus, esse reino dos céus, se a gente não faz a menor ideia de como ele seja? Porque as propostas religiosas vão tratar sempre de um Deus, mas não vão entrar em detalhes desse lugar, de onde ele está, né? E aí vem aquela passagem que eu quis falar, que eu não me lembrei, né? Quando Jesus diz assim, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois tudo isso todo mundo procura. E o Pai, claro que ele sabe que a gente necessita disso tudo. Mas ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então Jesus mostra esse lugar de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. A correlação dos valores espirituais com os valores materiais, né? Então, para mostrar um reino de Deus, Jesus se utiliza da matéria. Então ele diz assim, o reino do céu se assemelha a um tesouro escondido no campo. O reino do céu se assemelha a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 partes de massa, etc. Então, se os valores materiais eu conheço, então, por correlação, eu compreendo o mundo espiritual. E essa é a ideia da parábola, né? A parábola que vem do grego, que é colocar ao lado de. E é isso que Joana vai dizer aqui. Que a sua proposta de aferição de valores, os materiais e os espirituais, oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e da consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. E esse despertamento não acontece do nada? Não. O indivíduo tem que estar pronto para ele acontecer, né? Nós temos que estar preparados. Como nós contamos a história do químico alemão que descobre o benzeno, dos pesquisadores franceses e americanos que descobrem a cura da AIDS, né? E a gente traz a experiência de Sócrates. Certa feita, Atenas era governada pelos 12 tiranos. E aí, um grupo se reúne
chega até Sócrates e diz assim, Sócrates, se a gente pegar um desses tiranos, amarrar ele numa cadeira e você falar por 6 horas, vai adiantar alguma coisa? Aí Sócrates dá uma resposta maravilhosa. Ele diz assim, a minha mãe, Fenarete, é uma excelente parteira, mas só há uma coisa que ela não consegue fazer, é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então, a mulher, para dar à luz, ela tem que estar grávida. Se ela não tiver, não vai acontecer. Então, esse despertamento, ele é um processo gestacional. Como começa? A partir de um incômodo. Você se incomoda com as situações, você não aceita as situações, mas é aquilo. E aí você não pode ser assim, não pode ser assim, e aí você começa a estudar, você começa a ver, começa a observar. E a partir daí vai começar a ocorrer um processo. A partir daí começa o processo gestacional. Não pode ser desse jeito, tem que ser diferente. Aí você começa a estudar. E a tua mente clareia, a tua mente se ilumina. Né? E essa história contada por Sócrates, essa vivência, essa experiência de Sócrates, ajuda a entender o que Jesus dizia aos seus discípulos, quando ele explica sobre esse despertamento mental. Ele diz assim, eu vou falar para eles por parábolas, porque eles vão ver e não vão enxergar, porque vão ouvir e não vão compreender. Parece cruel, não parece? As primeiras vezes que eu li esse texto, dava a impressão de ser algo muito cruel. Nossa, Jesus está escondendo. Não está escondendo. Ele nunca escondeu. Está tudo ali. Né? E ele fala assim, e aí Jesus vai dizer, isso vai cumprir a profecia de Isaías. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Por que a gente está aqui hoje? Esse despertamento mental. A respeito da vida, da necessidade de integrar a própria vida com o Evangelho. E é isso que está acontecendo com cada um de nós. A gente está percebendo que ler e se admirar com a parábola do semeador não é mais o suficiente. O que aquela parábola quer dizer? O que a parábola do samaritano, que o Marcelo comentou, o que ela pode me oferecer mais? O que está ali dentro? Mas como? Aí vem, como é que eu vou transpor aquela parábola para o dia de hoje? Esse é o exercício. E é isso que a doutrina espírita vai nos ajudar. É isso que a psicologia profunda vai nos ajudar. A pegar o entendimento dessa parábola e trazê-la para o dia de hoje. Né? E esse despertamento vai acontecer no tempo de cada um. Né? Joana diz que só o despertamento não basta. É preciso muito mais. Né? E... Né? Oi. Tem uma observação que está vindo aqui sobre a hipnose, o magnetismo. Todos nós aqui estamos sendo, de alguma forma, hipnotizados pelo ladeiro. Estamos prontos a aceitar esse magnetismo que sai do ladeira dos seus amigos espirituais e chega até nós. E por quê? Porque nós aceitamos isso, nós queremos essa verdade. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm... Isso é exatamente isso. Se a gente está aqui para fazer esse estudo, é porque a gente já tem essa sintonia. Né? Mas o objetivo é olhar, concordar ou não com o que está sendo colocado, questionar tudo aquilo que está sendo proposto aqui. Se não tiver bagagem para isso, você pode hipnotizar quem quiser e não vai adiantar. Exatamente. Se não tiver bagagem, se não tiver o conhecimento... Não vai chegar a nenhuma conclusão. Né? Não vai ficar na questão da adoração. Sim. Né? Mas quando a gente tem o conhecimento, por isso que é pedido o conhecimento da doutrina espírita, né, para esse estudo, porque a doutrina espírita vai dizer assim, não, mas o Kardec, na questão tal do livro do Espírito, vai dizer que tal coisa. Então vamos conversar sobre essa questão. Né?
Então, esse é o objetivo. E Paulo de Tarso, né, é o grande exemplo desse roteiro. Quando a gente estuda Paulo Estevão, e aí é um outro grande equívoco que a gente tem, a gente acha que a questão com Paulo se resolve em Damasco, no caminho de Damasco, quando ele encontra Jesus. A gente pensa assim, nossa, ele encontrou Jesus e mudou completamente. Quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou? E aí, no estudo que a gente está fazendo, já se passaram mais de 20 anos e Paulo ainda está lidando. Aí ele fala em Coríntios, na carta aos Coríntios, ele fala assim: eu tenho um espinho cravado. Então, ele, com 20 anos, ele viu Jesus, ele promoveu uma série de transformações, mas ele ainda diz: eu ainda tenho um espinho cravado na minha pele. Ele precisa desse espinho, né, para se lembrar. Cara, se ele precisa do espinho para se lembrar, ele que é Paulo, e nós? Percebe como é um processo difícil, né? Mas nós temos uma vantagem sobre Paulo. Qual é a nossa vantagem? É que nós temos na nossa mão ferramentas mais completas do que ele possuía. Ele era tentativa e erro, né? Então lembra quando ele encontra Jesus, ele fica cego, Ananias vai encontrar com ele na pousada, restabelece a visão, né? Aí ele pega os textos de Mateus, lê e fica assim: o mundo tem que conhecer isso, eu vou para a sinagoga pregar. Aí Ananias diz: Saulo, está muito cedo, encorpa mais. E aí Saulo diz: não, eu dou conta. E aí ele só não foi morto porque acharam que ele estava maluco. Ele só não foi morto ali porque ele achava que ele estava maluco. Não, o sol de Damasco queimou os seus miolos. Né? Então, e ele leva 20 anos. 20 anos. Né? Testando. Então ele foi, quebrou a cara, ele percebeu, não pode ser assim, tem que ser de outro jeito. E aí foi. Ele vai falar na casa do caminho, ele não consegue falar. Aí todo mundo fica desapontado porque achava que ele era um excelente orador, ele não consegue falar. Aí ele vai conversando com as pessoas, assim, um a um, até ele pegar confiança para poder falar em público. Nós não precisamos mais ficar tentando. Quais são as nossas possibilidades? E quais são as circunstâncias que nós observamos? Tem um trecho de uma obra chamada Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Né? Alice está naquele lugar, né, que está andando por um caminho, e de repente esse caminho se divide em 3. E ela fala assim: para onde eu vou? E aí, naquela bifurcação tem uma árvore, naquela árvore tem um gato. E aí o gato fala com ela, né? E ela pergunta assim: para onde esses caminhos vão dar? Aí o gato pergunta, responde com uma nova pergunta: para onde você quer ir? Aí ela diz assim: eu não sei. E aí o gato solta aquela frase, né, aquela pérola que diz assim: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Para onde a gente quer ir? Na verdade, quando o gato fala qualquer caminho serve, todos os caminhos que nós queremos passar, no final vai levar ao... Sim, sim. Mas cada um com a sua turma. Então, mas se eu entender, se eu já tiver a compreensão de que eu não posso ficar batendo cabeça. Preciso passar. Se eu tiver esse despertamento, se eu tiver um despertamento da consciência, eu vou saber qual é o caminho que eu vou escolher. Por exemplo, você tem que atravessar uma floresta.
Aí chega para você e te dão um mapa, uma bússola e um GPS. Qual que você escolhe? Por quê? Porque você sabe o que é o mapa, o que é uma bússola, o que é o GPS. E vai entender qual que é o melhor para você. Agora, se você não conhece nenhum dos três, é o que o Marcelo falou, você vai chegar no destino? Vai. Mas quanto tempo você vai chegar com uma bússola? Quanto tempo você vai levar com o mapa? E quanto tempo você vai levar com o GPS? Foi necessário para... o deserto. O deserto. Paulo precisou passar pelo deserto. Que ele tinha dado. Tem dois momentos. É o momento da cegueira, que é um deserto, ou seja, ele não enxerga nada, então ele está em contato com quem? Com ele mesmo. E os 3 anos no deserto com o Prisca e Áquila, né? Que também assim, só tem eles. Então, o contato é só com eles. Então, qual é E a gente tem muita dificuldade. Eu vi uma vez uma história, ela foi logo no início da pandemia. Eu achei essa história fantástica, que mostra como nós somos. Eram 2 amigas, uma conversa de WhatsApp de 2 amigas. Uma falou assim: eu já não aguento mais essa pandemia. Eu estou desesperado, eu preciso ver gente. Aí a outra falou assim: mas minha amiga, aproveita esse tempo, né, do isolamento para você ficar com você mesma. Aí ela falou assim: esse é o problema, eu não me suporto mais. Esse é o problema. A gente não se suporta. Então a gente não vive a experiência do deserto porque a gente não se suporta. A gente não se suporta. Mas por que eu não me suporto? Porque eu sou obrigado a mergulhar no inconsciente. Eu sou obrigado a ver coisas que eu não quero. Emmanuel tem uma mensagem que ele fala assim, quando ele fala da candeia, né? Que o evangelho é a candeia. E eu preciso aproximar essa candeia de mim. Só que tem um detalhe interessante. Quando eu aproximo essa candeia de mim, o que vai acontecer? Eu vou conseguir enxergar melhor, certo? Eu vou enxergar o quê? Tudo que eu tenho de ruim. Vai ser bom para mim, porque eu estou me iluminando? Sim, mas eu vou enxergar em mim tudo de ruim. E aí eu tenho 2 opções. Ou eu enfrento, ou eu afasto a candeia. Que aí eu não enxergo mais nada. E a analogia com o quarto escuro. Imagina aquele quarto da bagunça. Você joga tudo no quarto. Aí você chega, acende a luz. Quando você vê aquele quarto, você fala assim: nossa, que bagunça. Aí você apaga a luz e prefere que o quarto não acenda. Mas só quando você entra no quarto, você bate com o dedo mindinho numa quina, você bate com a cabeça em outro lugar, mas você não está enxergando nada. Mas você vai sentir dor. Você bateu, mas você não sabe no que bateu, não sabe nem como se desviar daquilo. Só que a gente prefere ficar no quarto escuro, dando cabeçada, dando chute, em vez de enxergar aquela situação e seguir o caminho, seguir adiante. Está acabando, né? Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes que o buscavam. Né? Quando a gente estuda o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, cara, não vai dar tempo. Eu vou deixar isso para a semana que vem. Né? Mas é um outro recadinho. Leiam o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Só para vocês terem uma ideia de quanto é profundo, ele é considerado pelos eminentes teólogos o Evangelho dentro do Evangelho. O Evangelho dentro do Evangelho. 15 de Lucas. São 3 parábolas, né? Mas a gente vai ver que o encadeamento dessas parábolas, como funciona. Tá bom, gente? Então, quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente. A gente deve encerrar essa mensagem na próxima aula e já vai emendar na outra, na segunda. Tá? Porque acho que só falta pouquinho para a gente acabar. E então a gente vai encerrar essa e começar. Então já leiam a segunda
É. Ah, não, ainda tem coisa. Ainda tem coisa. Não, vai dar tempo. Vai dar tempo. Então é isso, gente. Obrigado. Vamos fazer a nossa prece para encerrar. Então, vamos relaxar. Eu sei que deve estar todo mundo assim agitado, mas vamos dar uma relaxada. Vamos respirar fundo, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por esses momentos de, de paz, esses momentos de iluminação, agradecendo pela oportunidade de ministrar esse conteúdo, de poder receber esse conteúdo com as interações de todos vocês, que torna esse estudo muito mais rico. Que ele nos ajude nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de crescimento individual. Nos guie, Pai, no nosso caminho de volta aos nossos lares e que nos ajude nesse processo de desenvolvimento. Obrigado por tudo e só te pedimos que continue conosco, nos amparando e nos guiando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Pode parar.